Salve, salve, meus boas, beleza? Continuando aqui para mais um react. E aqui temos revelado a nova sombra de Sukuna e o despertado vazio ilimitado de Gojo Jujutsu Kaisen, capítulo 233. Foi incrível! Revisão do mangão aqui pra vocês. O que vocês acharam do capítulo? Do nada veio a irmã do Mahoraga ali, aquela coisa feia, horrorosa. O Mahoraga 2.0, versão feminina. Aí era 3 contra 1. Sem o Mahoraga eu não consigo, Sukuna fala. Né, porque o Gojo é muito mais foda. E agora o Gojo parece que com esse impasse que ele tá tendo de 3 contra 1, ele sentiu, mano, o peso do Mahoraga. E lembrou do Toji, mano. Pô, faz tempo aí, o que eu tô pensando? Agora tá difícil mesmo. E parece, aparentemente, agora ele vai usar o vazio ilimitado, a técnica do ilimitado sem restrições. E pelo que os caras da Scan explicaram dos kanjis do capítulo, quando essa parte final que o Gojo fala que vai usar a técnica do ilimitado sem restrições, não parece ser que vai ser um novo poder, vai ser o mesmo, habilidades que a gente já conhece, só que com mais potência, digamos assim. Então pode não ser uma nova técnica, então não é pra criar muito hype sobre, mas vamos ver o que é pra trazer pra nós, beleza? Então vamos ver aqui, sem muita enrolação, bora pro react. As 10 sombras é uma das técnicas herdadas mais poderosas, a única capaz de rivalizar com o ilimitado. E agora podemos ver o real alcance de ambas e entender por que no passado os dois usuários se mataram lutando. Um novo Shikigami é invocado por Sukuna e Gojo prepara um novo poder do vazio ilimitado. Quer saber tudo sobre um dos capítulos mais insanos de Jujutsu Kaisen? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala, Mangão, me explica. Eu achei massa. O Gojo lembra do Toji, tá ligado? Caralho, agora o bagulho ficou sério. Fala galera, Evandro Fusari aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo foi esse de Jujutsu, hein? Insano do começo ao fim. O que é essa nova transformação que o Sukuna invocou das sombras? E o que é o poder do Gojo? Esse novo vazio ilimitado que ele vai usar. É o roxo ou tem algo novo por trás disso? Assiste até o final porque tem muita coisa legal nesse vídeo explicadinho pra você. Só que mais poderoso que Gojo ou Sukuna Vota no Mangão. É você deixar aquele Vai, voto Best. pro Mangão no prêmio e Best pra conseguirmos ir pra final, garantir um Mangão troféuzinho pra casa. Não leva E a geração, 2 bora segundos, lá. é clicar, logar e deixar seu voto. Se você curte o canal e puder me dar essa força, vota aí, não custa nada, o link tá aqui no primeiro comentário. Recadinho dado, vamos lá agora falar tudo sobre o Jujutsu Kaisen 233. Então vamos lá meus amigos, nosso capítulo começa com todos preocupados em ver que Mahoraga finalmente se adaptou. Mas o Yuji ainda está esperançoso, ele diz que mesmo que o Mahoraga tenha se adaptado ao infinito, ainda está em pé de igualdade com o Gojo. E as feridas de Gojo podem ser curadas, mas vemos então Shoko muito estressada. Ela diz que a velocidade de cura do Gojo está ficando cada vez mais lenta. Como ela é uma médica e perita no uso da técnica reversa para cura, ela aprendeu é antes a do melhor Gojo, né? pessoa para apontar para nós que o Gojo aos poucos vem perdendo velocidade. Ele ainda consegue usar sua técnica amaldiçoada reversa desde que utilizou o vermelho no último capítulo. Mas a sua saída está diminuindo. E deve ser o mesmo para o Sukuna também. O narrador nos diz que mesmo que o oponente seja o mais forte de todos os tempos, o rei das maldições, todos achavam que era impossível. Eles pensaram que Gojo poderia vir a perder. Até o próprio Gojo chegou a pensar nisso. E é então que o Gojo pensa quando foi a última vez que ele se sentiu assim. E a lenda, o mito, o terror, Toji imediatamente Incrível, apareceu Fodão. na sua mente. Toji alugou um apartamento na cabeça Triplex, do filho. Gojo. Ele é de longe Trauma meu bate. personagem favorito de Jujutsu Kaisen. E aqui está a prova que Toji é sem dúvidas o cara mais perigoso dessa obra. Mas ao mesmo tempo que Gojo tem a sensação de derrota surgindo, algo mais vem crescendo junto, e é a satisfação. Olha aí galera, acertamos esse ponto, hein? Gojo, ele se sente solitário, a solidão Isso que aí vem era de ser óbvio, o mais né? forte. E mesmo que temor seja algo novo, o prazer de lutar contra alguém que o coloque contra a parede Ele não tem ninguém é uma do nível nova dele, né, injeção mano? de Nem o adrenalina Sukuna, muito pô. rara. Os dois estão Gojo volta à apreciando uma luta e coisa nova. rapidamente dá um socão no rosto de Mahoraga e o empurra para trás, fazendo Mahoraga até mesmo engasgar com esse golpe. Então Gojo começa a recitar os cantos para restaurar sua produção reduzida e prossegue para explodir a reversão da técnica amaldiçoada
vermelha diretamente no Sukuna que estava no chão. Mas o Rei das Maldições recuperou a consciência e ativa a técnica de escapada do coelho. Gojo percebeu então que Sukuna ao mesmo tempo protege Mahoraga e também utiliza para se defender, já que ele se adaptou ao infinito. E eu disse que esse apagão do Sukuna não dá para confiar, né? Gojo teve a cabeça cortada e tá lutando até aí. Agora o ponto mais interessante aqui, galera, como observação, seria realmente muito interessante se o Mahoraga de fato só se adaptou completamente ao infinito, talvez ao azul também, mas ainda é suscetível ao vermelho e ao roxo. Isso significaria que o Sukuna vai precisar colocar-se na frente nesse de capítulo, qualquer vermelho que o Gojo faz para que Mahoraga não caia com um tiro poderoso, o que é uma faca de dois gumes, pois a amplificação de domínio protege Sukuna, mas invalida a adaptação. E tomar um vermelho carregado sem se defender é possivelmente o fim para ele. Sukuna joga então um extintor de incêndio em Gojo e o explode, fazendo uma verdadeira cortina de fumaça. Enquanto Mahoraga se prepara para atacar Satoru de cima, Sukuna faz uma postura curiosa e lança uma técnica que Chozo reconhece na hora: o Piercing Blood, seu sangue perfurante. Gojo reclama sobre Sukuna ser capaz de usar as habilidades de Shikigami sem precisar convocá-las. Aqui temos a técnica de tiro de água do Shikigami Max Elefante, mas no modo Piercing Blood. Isso aqui é genial demais, hein? Sukuna usou a água do elefante, mas no estilo de sangue perfurante. O Piercing Blood poderia ser uma técnica do seu arsenal pessoal que explicaria como ele conhece esse movimento e o estilo de arremesso. Eu creio, galera, que aqui está muito mais para a genialidade de Sukuna, que copiou isso depois que em Shibuya, Yuji e Chozo caçaram espíritos amaldiçoados. Sukuna provavelmente viu Chozo usar isso várias vezes. Outra coisa, vale lembrar que o sangue perfurante é, segundo Naoya Zenin, a técnica de extensão mais forte da manipulação de sangue. Ela funciona depois que o usuário comprime e condensa o seu sangue ao limite utilizando convergência. E o usuário bate então as palmas da mão e dispara o sangue das pontas dos seus dedos. O sangue, agora reforçado com energia amaldiçoada, é capaz de atingir até mesmo a velocidade do som. O Sukuna faz isso aqui não com sangue, mas sim com água do elefante. As técnicas do Shikigami são transferidas diretamente para o corpo do usuário. Será que o Sukuna agora está se fundindo aos Shikigamis para usar suas habilidades? Não, é apenas uma aplicação daquela invocação parcial que inclusive vimos com Yorozu. É o mesmo processo do Sukuna usando apenas a roda de Mahoraga para lutar. O ataque de Sukuna atinge Gojo e o fere. Gojo se esquiva de Mahoraga e percebe que o Sukuna não está apenas dando suporte ao general, mas quando seu infinito desaparecer, Sukuna vai atacar também. Então seria uma luta de 2 contra 1 agora. Gojo entende a real razão por qual Sukuna começou a utilizar Shikigamis, porque ele obteve muito mais recursos e Mahoraga já se adaptou ao infinito. Mas a adaptação para o vermelho vai levar mais tempo em comparação com o azul. Sukuna interrompe os pensamentos de Gojo, pedindo para não entender mal, porque não é uma luta de 2 contra 1. Não, Sukuna então convoca um novo Shikigami chamado Besta Quimera Agito. Agito é uma espécie de besouro, viu, galera? Isso aqui parece uma fusão de Nue e totalidade, mas o Sukuna não disse especificamente algo como fundir, apenas citou esses dois nomes, o Kon e Nue, e então convocou este novo e inédito Shikigami, que agora junto do General Mahoraga e Sukuna vão fazer um 3 contra 1. Mesmo assim, Gojo ainda zomba de Sukuna. Sim, meu Mahoraga, meu, eu não consigo. Galera, não se limita a invocar Shikigamis. O usuário ele também pode manipular todas as sombras até certo ponto, como esconder o seu próprio corpo ou objetos dentro das trevas ou ejetar-se das sombras à sua vontade. Isso permite que eles surpreendam os seus inimigos ou então escapem do perigo. Mas a bomba aqui no meio dessas trevas é que quando um Shikigami que é invocado acaba destruído ou morto, ele não pode mais ser convocado pelo seu usuário. Mas a energia amaldiçoada que ele deixa para trás é herdada
pelo próprio usuário. Isto significa que o usuário das 10 sombras se torna mais forte e mais poderoso ao longo do tempo. Os cães gêmeos Shikigamis foram a única exceção à regra até esse ponto, porque quando um dos cães divinos morreu, o seu gêmeo herdou todo o seu poder e pode ser convocado de uma forma muito mais feroz. Essa é a habilidade chamada Kon, ou totalidade, que é exatamente o que o Sukuna diz aqui, Nue Kon, ou Nue totalidade. O que é curioso porque realmente não parece ser a outra habilidade das 10 sombras que é bem quebrada, chamada o Abismo Desconhecido do Poço, que é uma outra exceção à regra. Aqui é quando o usuário convoca um Shikigami combinando duas sombras diferentes, como esse sapinho de asas aqui. Este Shikigami é uma fusão do Nue e do sapo, que pode criar um portal que conecta dois locais diferentes. Se este Shikigami nessa habilidade for destruída, ele não vai afetar o poder do Nue ou do sapo. Mas essa quimera aqui é muito mais insana. Eu presumo que sejam os cães divinos, mais o Nue, mais a cobra fundida. Pois como o Sukuna só falou sobre Nue e totalidade, então não sabemos ainda sobre a cobra. Mas se você notar bem aqui na imagem, vai ver que a cauda é uma serpente, a Orochi, a sombra serpentina que foi destruída por Sukuna. O que eu teorizo aqui, galera, é que como o Sukuna diz apenas Nue e totalidade, eu creio que Orochi, a cobra, já estava fundida a Nue, já foi combinada antes. O que explicaria por que Nue era tão grande e a cauda gigante quando o Sukuna convocou ele após obter as 10 sombras. Enquanto todas as outras invocações que vimos permaneceram basicamente as mesmas. Então pode ser que o Orochi e Nue já estavam fundidos. Se foi isso mesmo que aconteceu, esse é o grande problema que Gojo vai encarar. Mahoraga, se o general for destruído, ele pode ser assimilado na totalidade por outra sombra também. Isso mesmo. Pode parecer confuso e eu vejo muitas pessoas não entendendo muito bem como Mahoraga funciona. Muito por conta do Sukuna já ter destruído ele uma vez lá em Shibuya. E gerando a grande dúvida de como ele pode usá-lo novamente em batalha se o Shikigami, quando destruído, não pode ser invocado. Na verdade, quando o Sukuna destruiu Mahoraga em Shibuya, não contou, porque aquilo era um ritual de exorcismo. Ou seja, Mahoraga nunca foi destruído no sentido literal. E mais uma coisa, lembrem, ainda não vimos a 10ª sombra dos poderes de Megumi. Os cães gêmeos contam como uma única sombra e 9 foram apresentadas. A 10ª deve ser uma quimera completa feita das outras 9 sombras. Ou talvez o próprio usuário, usando as habilidades, torne-se a 10ª sombra. É muito interessante também que os 9 Shikigamis revelados até agora são todos únicos. Nenhum deles é realmente uma fusão. Então Agito é uma quimera na totalidade com Nue. E não é realmente um Shikigami único. Ainda resta sim um 10º Shikigami a ser revelado. Kenjaku inclusive pode querer ver a criação desse poderoso Shikigami mais de perto. Bom, o Gojo também não estava brincando quando insinuou que o Megumi poderia superá-lo e vencê-lo um dia. 10 sombras é insano de forte. Mesclar Shikigamis, usar as habilidades dessas sombras sem necessariamente invocá-los. Isto significa que o Megumi poderia potencialmente utilizar eletricidades em combate corpo a corpo. Ou então utilizar a técnica amaldiçoada reversa do servo para se curar. 10 sombras tem um nível de habilidade alto, mas quando você o alcança é imbatível ao nível de Gojo. E não à toa ambos os usuários se mataram no passado. Então agora os 3 inimigos pulam contra Gojo. Ele evita todos os ataques desse novo Shikigami do General Mahoraga. Mas o Sukuna acaba saindo das sombras de Gojo e atira mais uma vez água com o sangue perfurante. Gojo consegue se esquivar, chega atrás de Mahoraga e atira um vermelho em cheio, mas o dano é fraquíssimo. Mahoraga se adapta gradualmente e Gojo pensa que agora tem apenas aquilo para derrubar Mahoraga de uma única vez. O poder é grande e Sukuna já deve estar ciente disso, mas ele diz que não tem outra escolha a não ser utilizar uma técnica do vazio ilimitado e uau. Eu espero que tenhamos uma nova técnica do vazio diferente do roxo vazio. Eu estou muito empolgado para ver um novo uso do ilimitado com toda certeza. O que me faz pensar porque nunca o vimos antes, né? Talvez
Satoru realmente tenha aprendido isso no reino da prisão. E eu particularmente ainda mantenho a ideia de que o Gojo vai utilizar outras cores. E que seus poderes são baseados em cores primárias e cores secundárias. Azul e vermelho geram o roxo. Amarelo e verde geram o laranja. Além disso, a desaceleração de cura de Satoru Gojo vai entrar 100% no jogo. Talvez seja algo que ele tem até que deixar de lado para conseguir vencer. Sukuna, por outro lado, é notório. Levantou depois daquela derrota. Ele apostou nas 10 sombras sem usar suas próprias técnicas amaldiçoadas. Adaptando-se pacientemente aos poderes de Satoru. Gojo, por outro lado, achou algo no meio desse vazio ilimitado que ele se encontra. O topo é solitário, mas o perigo real da morte faz o seu coração bater acelerado. Pelo menos, mais uma vez. Poético, né? O Evandro é poético. Cara, um grande poeta. Que capítulo insano, né, galera? Fico curioso pra saber como vai ser a 10ª sombra. E se ela realmente existe. Se é usuário, se é uma quimera completa. Como vencer Mahoraga? A dica já está aí. Ele está se adaptando gradualmente ao vermelho. Está carregando tudo para não receber mais danos. E o Gojo pode acabar utilizando seu vazio roxo. Ou então algo completamente inédito. Eu gostaria que fosse o segundo. Uma coisa para realmente surpreender. Mas a luta ainda não acabou. Independente do Mahoraga cair fora do combate ou não. Ainda existem outras sombras a ser invocadas. E o Sukuna nem mesmo usou a sua técnica amaldiçoada. Nem sabemos o nome dela ainda. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Compartilha com seus amigos aí que gostam de Jujutsu. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. É isso, galerinha. Essa coisa da gente não saber a técnica amaldiçoada do Sukuna. Porque as técnicas amaldiçoadas são algo inerente, né? Que você nasce com. Então, ou é imprimido em você através de alguma situação que você passa de extremo perigo, tal. Sofre experimentos, assim como o Itadori foi criado para ser receptáculo do Sukuna, que é a mãe dele. Enfim. Bom, qual seria a técnica? Porque a gente sabe que a técnica inerente na expansão de domínio do Sukuna, não só na expansão de domínio dele, né? É o clivar e o desmantelar, né? Os dois tipos de corte. E quando vai ter a explicação lá, o cara com as facas, tem algo a ver com culinária, né? Tipos de cortes específicos. Então a técnica limitada dele, não sei. E ele também tem essa coisa de copiar técnicas, que ele copiou o fogo do Jogo, ele copiou a posição do sangue perfurante do Chozo pra usar a técnica do elefante das 10 sombras. O Sukuna tem vários mistérios, mano. Tem que pesquisar mais, entender mais sobre, porque é bem confuso, né? Jujutsu é bem complexo, né? Pegou isso muito de Hunter x Hunter, o que muitos acham desnecessário. Eu concordo até um certo ponto, mas assim... Jujutsu chegou a um certo ponto que eu vou pelo flow e eu sinto, entendo algumas coisas e vou procurar entender mais através dos criadores de conteúdo, né? Mas bom, espero que vocês tenham gostado do react, família, do vídeo do Evandrão também. Deixa o like no Evandrão, deixa o like aqui também. Link do vídeo original aqui na descrição, minhas redes sociais também, espero que vocês tenham gostado. Beleza? Vídeo passando sua telinha e cards se vocês gostaram do conteúdo e quiserem ver mais. Se inscreva aí, ativa o sininho, deixa o like principalmente para dar aquela fortalecida. Só agradece. Então até uma próxima, valeu, falou!